versículo 4 e 5. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. As horas estão um pouco avançadas. As horas já estão bem avançadas, a gente ainda tem aí o comes e bebes. Mas já deu até o prato de entrada antes do culto começar. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 4 e 5. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Eita Jesus. Então, a vigília. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido Deus e eterno Pai, com todo temor e tremor, Senhor, mais uma vez entro na Tua santa e gloriosa presença, pedindo mais uma vez perdão pelos pecados e falhas, se reconciliando contigo. Eu te peço, Pai querido e Pai amado, pelo Teu bom nome, Senhor, pela Tua imensa misericórdia, que no abrir e no fechar de minha boca, o Senhor possa trazer uma mensagem revelada do alto céu para a edificação da Tua igreja, meu Pai. Que o Teu bendito Espírito Santo possa direcionar a palavra aos corações de cada um aqui nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Vem confirmar a Tua palavra com a Tua presença em nosso meio. Repreende o roubador de mensagem e que o Teu exército de anjos esteja acampado na frente desta obra, para a glória do Teu nome. Recebe, meu Pai, esta humilde oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar os assentos. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto muito conhecido, Isaías capítulo 53. É uma promessa que nos fala a respeito do Messias, que todos nós já conhecemos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Há quase 2030 anos atrás, exatamente 2023 anos atrás, Ele veio ao mundo e padeceu pelos nossos pecados. O que nos chama a atenção nesse capítulo de Isaías, e o que é muito interessante, é que Isaías ele era conhecido pelo conteúdo das suas mensagens. Se nós analisarmos Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5, pelo conteúdo das mensagens que Isaías trazia, Isaías ele era conhecido como o profeta do ai, porque ele era aquele profeta que dizia: ai de ti que bebe, ai de ti que rouba, ai de ti que furta, ai de ti que cobiça, ai de ti que adultera. Isso até o capítulo de número 5. Quando chega no capítulo de número 6, Isaías tem um encontro, ele contempla o Senhor Jesus Cristo assentado em um trono, vê a santidade de Deus e agora ele olha para dentro de si e diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Isso quer dizer que enquanto o profeta estava condenando as demais pessoas, ele próprio também estava condenado. Mas a partir do capítulo de número 6, Deus toca nos seus lábios, purifica o seu pecado e agora ele é comissionado para o ministério profético. E a partir do capítulo 7 ele já começa a fazer as primeiras profecias a respeito de Jesus. Eis que a virgem conceberá
Um menino irá nascer. No capítulo de número 9, ele já faz novamente outra promessa a respeito de Jesus, dizendo que o seu reino seria eterno, que o principado estaria sobre os seus ombros e que ele iria salvar-nos do quê? Dos nossos pecados. Em Isaías 53, ele retorna com mais profecias a respeito de Jesus, nos informando que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso fala a respeito do ministério de Jesus enquanto estava aqui na terra. Porque se nós nos lembrarmos bem, enquanto Jesus esteve aqui na terra como uma pessoa física, ele andou curando os enfermos, abrindo a voz daqueles que eram mudos, a audição dos que eram surdos, os olhos dos que eram cegos, levantando os paralíticos, curando os leprosos, ressuscitando os mortos. E o que nos alegra bastante é que essa mesma autoridade ele deu sobre a sua igreja. Em meu nome curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, nenhum dano vos acontecerá. Então, se nesta noite você é portador de alguma enfermidade, no nome do Senhor Jesus, pela sua fé, você poderá sair daqui curado. Porque havia uma mulher com fluxo de sangue, ela nem sequer ousou pedir ao Senhor: impõe as mãos sobre a minha cabeça e ore. Não, ela somente no seu coração creu que se tocar só no manto, só na orla da sua roupa, ela seria curada. E quando ela é curada, Jesus diz: mulher, não fui eu não, foi a tua fé que te salvou. Aleluia. É a fé que nos dá acesso à salvação. Por isso que Eliezer Rosa canta um hino muito bonito que diz: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia. Nós não podemos de maneira nenhuma perder a fé. E eu gosto de exemplificar a fé eu gosto de dizer o que é fé com um exemplo. E os irmãos já conhecem. Imagine que você está na frente de um precipício. E agora Deus olha para você e diz: caminhe. Mas você olha assim e diz: não, Senhor, mas o buraco é muito fundo. Mas tenha fé que quando você botar o primeiro passo, você vai pisar firme. A fé é exatamente isso. É quando Deus manda você tomar uma atitude de botar um passo, mesmo que seja um precipício, mas confiando que quando botar o primeiro passo, aquilo ali vai estar firme. Porque hoje é muito comum nós enxergarmos umas pessoas dizer que tem fé, mas na hora do vamos ver, ela murcha. É uma fé parada, é uma fé estática. Mas o servo de Deus que tem fé, ele é como Pedro. Senhor, se é tu mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas. Pois venha, Pedro. Eu acho que se fosse a maioria de nós aqui, ele dizia: não, não dá certo não, vai que eu afunde. Mas Pedro era mais perturbado e ele foi e caminhou sobre as águas. O que nos falta nos dias atuais é uma fé ativa. É uma fé que se posiciona, é uma fé operante, é uma fé que dá a iniciativa, crendo que quando eu começar, a partir de então, o Senhor, Ele irá tomar as providências. É muito comum nos dias atuais nós vemos pessoas que caminham na obra do Senhor e vê os problemas chegando a elas, e elas começam a se sufocar e começam a murchar na fé e até pensar em abandonar o Senhor. Mas eu tenho uma palavra de conforto e de ânimo para o teu coração. Enquanto tu estás cuidando das coisas do Senhor, Ele se responsabiliza em cuidar dos teus. Tu não investe tempo perdido na obra do Senhor e de maneira alguma Ele te desampara. Enquanto nós estamos aqui, dos nossos Ele está cuidando. Enquanto nós estamos adorando, os nossos Ele está guardando, Ele está protegendo, Ele está dando escape, e no momento oportuno Ele vai trazer. Mas Ele traz do seu jeito. E a gente acha que é uma injustiça de Deus colocar alguém no leito de enfermidade para que ele possa tomar a decisão de segui-lo. Vamos ver o que aconteceu com Jesus? Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pare para refletir um pouco, irmão. Eu estou um pouco rápido porque as horas já estão adiantadas, mas você vai entender um pouco. Reflita um pouco comigo. Qual era a obrigação que Deus, que Jesus tinha para conosco? Nenhuma. Ele criou o homem perfeito em um jardim perfeito. A única restrição era não comer de uma fruta. Mas a gente hoje costuma pensar que aquilo que Deus diz não faça, a gente começa a pensar, isso é privação da liberdade. Não se contenta com o muito que Deus dá, com o pouco que Ele nega. Não. Privação da liberdade, meu corpo, minhas regras. E nessa brincadeira nós conhecemos que o pecado entrou no mundo e daí para frente veio a morte, veio as enfermidades, veio todo tipo de problema que nós imaginamos. Mas parem para pensar, Ele poderia nos fulminar ali mesmo, e por que Ele não fez? Qual era a responsabilidade que Jesus tinha de descer do seu trono de glória, se fazer carne? Todos nós aqui sabemos as aflições da vida. Todos nós sentimos a dor da enfermidade em algum momento. Sentimos a angústia de perder algum parente. Sentimos a dor da fome em algum momento em nosso estômago. Sentimos as pedradas, as calúnias, as humilhações. Nós sabemos que essas coisas são ruins. Agora pare para pensar. Jesus estava sentado no trono. Ele estava no céu de glória. Nem nada a ver com isso ele tinha. Mas ele olha do céu e diz: Pai, pelo pecado deles eu serei transgredido. Pelo pecado deles eu serei moído. Todo mundo aqui sabe como é que carne moída é feita. Moída. Na prensa, no rolo, sai só os farelos. O que Jesus passou por causa do meu e do teu pecado foi mais ou menos isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Porque o homem, ele costuma pensar que porque faz alguma caridade, depois da morte ele vai para o céu. E não é bem assim, porque a Bíblia diz que nós nascemos em iniquidade. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo. Todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. Para se achegar a Deus deveria ser santo. E nenhum homem consegue ser 100% santo. Então alguém santo deveria vir e pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. E Jesus, que não tinha nada a ver com isso, se voluntariou, desceu até aqui, padeceu a morte de cruz, foi humilhado, rejeitado, caluniado. Olhavam para ele pendurado na cruz e diziam: tu salvou a todo mundo, não pode salvar a ti mesmo. Pregos pregados em suas mãos, em seus pés, uma coroa de espinhos perfurando seu crânio. Pediu água, lhe deram vinho para beber, deram-lhe vinagre para beber, e deram-lhe em uma esponja. Você sabe o que é aquela esponja? Se você não sabe, você vai saber hoje. Era uma esponja que as pessoas utilizavam para limpar as partes depois de defecar. As pessoas pegavam a esponja, limpavam as suas partes, molhavam no vinagre e botavam lá. Vinha outro para defecar, pegava a esponja, limpava e botava no vinagre e deixava no canto. Jesus pediu água, deram-lhe vinagre na esponja. Sabe o que é isso? O vinagre que todo mundo lavava as fezes, pegaram a esponja que já estava lá, que já tinha passado nas partes de sei quantas pessoas, sabe? Molharam,
e deram para ele beber. Você acha que isso não é humilhante? Você acha que isso não é ser moído? Jesus, ele passou toda essa humilhação para que hoje você tivesse a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque contra nós, quando Deus entrava no seu gabinete, ele abria aqui as contas e via um saldo negativo, em vermelho, de pecado, do homem para consigo. Mas com essa humilhação, com esse sacrifício, com essa morte que Jesus padeceu por nós, a conta hoje está arriscada. E todo homem agora pode se achegar a Deus por meio de Jesus. Aleluia, Deus. Se isso não é motivo para o homem procurar a salvação, nada mais faz ele ser salvo, não. Coisa que nenhum de nós conseguiríamos suportar. Porque hoje, se alguém pisar no nosso pé, já fica igual uma panela de pressão. Eu pego. Né? É igual pipoca no micro-ondas. Pá, pá, pá. Agora você imagina se Jesus tivesse essa mesma personalidade. Na hora que olharam para ele zombando, dizendo: ei, desce daí, meu filho, no cu dos outros. Ele podia descer na hora que ele era Deus. E na hora que ele descesse da cruz, nós tudo descia para o inferno. Mas ele suportou a humilhação. Ele suportou toda a afronta, toda a dor. Ele foi separado de Deus Pai. Ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Aquilo ali mostra que Jesus foi separado de Deus. É a separação que o homem sofre quando ele morre sem Cristo e vai para o inferno. Jesus sentiu essa separação por nós, para que nós tenhamos a escolha de não sofrê-la, confessando a Ele como Senhor e Salvador. Ele passou toda essa humilhação por nós, e hoje a gente não quer passar um pouco por Ele. O Deus que morreu de braços abertos na cruz, estampando que estava morrendo pela humanidade. Hoje as pessoas têm vergonha de andar até com a Bíblia debaixo do braço. Tem vergonha de dizer que Jesus é o seu Senhor. Zombam dele e achando que depois que morrer ele vai aceitar de braços abertos. Ele só receberá de braços abertos quem recebe ele de braços abertos aqui na terra. A salvação ela só vem por meio do arrependimento e a confissão em Jesus. Se não houver arrependimento de pecado e confissão do nome dele, não haverá salvação. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Homem nenhum se salvar-se-á pelas suas boas obras, mas ele se salvará se ele confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O maior prêmio, o maior galardão, a maior alegria que nós iremos ter é quando chegarmos no céu, ele abrir o livro e dizer: irmã Sandra, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gosto do teu Senhor. Saber que nós passamos a vida chamando ele de Pai, e naquele dia ele vai nos reconhecer por filho, isso vai ser uma alegria muito grande. Mas tem gente se enganando por aí afora, chamando Deus de Pai aqui na terra, mas nunca obedece a voz dele, nunca obedece a palavra dele. E no dia que chega lá, vai dizer: papai, ele vai olhar: nunca te conheci, aparta-te de mim, tu que praticastes a iniquidade. Hoje Deus marcou essa noite para ser uma noite de reconciliação e salvação. A irmã disse: é um culto de ação de graça. E por que nós não devemos agradecer pela alegria da salvação que ele nos deu? Todos nós éramos ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu caminho, mas Jesus com o seu cajado pegou todos nós e nos trouxe para o seu aprisco, nos trouxe para a sua morada, para o seu gozo. O homem
nem sequer merecia ser salvo. De graça Jesus dá a salvação. E além de dar a salvação, ainda dá o Espírito Santo para a gente se manter de pé. Em que nós estamos se gloriando? Em que nós estamos se exibindo? Não temos motivo para nos gloriar em nada. Então, devemos somente agradecer. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na visão de muitas pessoas hoje em dia, deveria ser uma pessoa muito odiada por Deus. Porque hoje, para você ser amado por Deus, na visão de muitas pessoas, você tem que ter um bom carro, uma boa casa, tem que ter uma esposa violão, tem que ter uns filhos que lhe respeitem. Se não tiver isso aí, Deus não abençoa a sua vida, não. Eu acho que o apóstolo Paulo deveria ser uma desgraça aos olhos de Deus. Porque o homem não tinha nem uma camisa furada para trocar. Ele não tinha nem uma sandália velha para trocar. Só vivia sendo apedrejado. Só vivia sendo preso. Só vivia sendo espancado. Foi chicoteado 160 vezes. Ele disse que ele, aos olhos dos homens, era como se fosse a escória da sociedade. Mas ele dizia: em tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver no pouco. Se eu tiver o muito, eu também sei viver no muito. Porque eu creio que o Senhor está guardando o meu bom depósito. E eu não faço questão de usufruir dele nessa vida, não. Porque naquela vida eu sei que ele me dará o meu galardão. Salvação é a maior dádiva que Deus dá ao homem. Quem aqui tiver feito um cheque para ganhar a salvação, levante a mão. Quem tiver feito um pix de um alto valor para ser salvo, levante a mão. Eu não sei o pix de Deus. Eu não sei fazer um cheque para ele. Eu não tenho como comprar um lote no céu. E mesmo que eu quisesse, não poderia. Porque ele deu de graça. Mas ele exige arrependimento. O homem não pode se gloriar nisso. Jesus, ele padeceu tudo isso pelos homens, para que o pecado dos homens pudesse ser lavado. Aleluia. Mas é como o profeta falou: a salvação, ela é individual. Ele bate no coração de cada um. Tem gente que endurece e não abre a porta. Outros, como a maioria dos que estão aqui, já abriram. Ele está dando um tempo. Ele está sendo paciente, longânimo. Mas ele marcou um dia em que o prazo para se arrepender irá acabar. Então, enquanto há tempo, glorifiquemos ao nome dele. Enquanto há tempo, com o nosso melhor sirvamos a ele. Enquanto há tempo, quem ainda não se arrependeu, procure se arrepender. Ele marcou um dia para voltar para todos nós. Mas nesta noite ele já vai voltar para muitos. Glória a Deus, aleluia. O dia e a hora que Jesus irá voltar, ninguém sabe. Ninguém sabe, ele não marcou data. Já para evitar que as pessoas se arrependessem só às vésperas da sua volta. Como nós não sabemos o dia e a hora, devemos estar preparados a todo momento, a todo instante. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Pai. Meus lombos estão cingidos, meus ouvidos estão atentos. Estou aqui para te servir. Estou aqui para te adorar. Estou aqui para fazer a tua obra. Se for para morrer por ti, eu morro.
Se for para viver por ti, eu vivo. Se for para padecer por ti, eu vivo. Se for para ser rico, serei rico por ti. O Senhor, Ele já está às portas. O dia que as pessoas irão procurar Ele em maior quantidade será quando a trombeta tocar. Glória a Deus. Virão aqui na casa da irmã Sandra procurar ela. Irmão, olhe por mim. Glória a Deus. Ela e seu esposo não estarão mais aqui. Irão à casa do pastor. Pastor, olhe por mim. Eles não estarão mais lá. O relógio de Deus está prestes a dar meia-noite. À meia-noite o noivo vem. E quando ele vier e levar a sua igreja, a porta estará fechada. Muitos irão bater na porta. Agora o papel virou. Hoje quem bate na porta é Jesus. E as pessoas fazem questão de deixar a porta fechada. Mas quando ele arrebatar a sua igreja, o quadro irá virar. Quem irá bater na porta são as pessoas. Mas ele não vai abrir, não. Mas hoje a porta está aberta, meu irmão. Não perca tempo. Busque a sua salvação enquanto ainda dá tempo. Jesus virá. E esse dia não demorará. Como diz um hino muito conhecido da irmã Sandra, da irmã Shirley: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento a dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? A gente vinha aqui pro culto, eu já vou entregar porque a gente vinha pro culto, a gente passou ali pela avenida, tinha uma casa muito bonita e a pastora gostou. Uma casa grande, meu amigo, muito bonita, toda no porcelanato. Meu amigo, aquilo ali é um tesouro. Aleluia. A gente já se admira com essas coisas pequenas da terra. Agora você imagina com as coisas que Deus preparou para você no céu. Coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca desceu para o coração do homem. Tudo isso aqui que você vê aqui é lixo comparado com as coisas que Deus tem preparado no céu. Aleluia. Você vai rejeitar isto? Está entregue de mão beijada. Compre a sua passagem, meu irmão, porque Jesus já está voltando. E só vai entrar no trem quem tiver com a passagem. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar. Quem já é convertido, firme-se mais com essa palavra. Quem não é, reflita. Ainda dá tempo. Amém?